Olá, graça e paz. Bom estar aqui com vocês mais uma vez e continuando, o nosso assunto, fruto do Espírito Santo. Mas antes, vamos orar? Pai querido, Tu és tremendo, Tu és misericordioso. Nós te agradecemos por cada vida, Pai. Te agradecemos por estarmos aqui, Senhor. Pai, Tu és tremendo, Tu és misericordioso. Nós te agradecemos pela Tua bondade nas nossas vidas, ó Pai. E te pedimos, alcance, Senhor, cada vida com esta bondade inerente ao Senhor, Pai. Sim, Pai, muito obrigada, Senhor. E eu te apresento cada vida que vai estar conosco, em nome de Jesus. Que bom, amados. Hoje vamos falar sobre a bondade como fruto do Espírito Santo. A bondade como fruto do Espírito Santo, às vezes a gente fica, quando fala que alguém é bom, a gente pensa assim, alguém é bom, aquela pessoa que faz caridade, aquela pessoa que suporta tudo. Não é isso. No grego, esta palavra bondade quer dizer aquele que é inerentemente bom, ou seja, que a sua característica maior é bom. Então é pessoa de bom caráter, algo excelente, de boa qualidade, retidão. Tudo isso são sinônimos, da bondade, principalmente generosidade. Então, essa bondade que se traduz em integridade não vem das nossas ações, mas vem através do fruto do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo em nós, não é isso? É que vai produzir esta bondade. Ser bom diz respeito especialmente às intenções. Porque a pessoa, quando ela é boa de verdade, ou quando ela possui aí o fruto, bondade, as ações dela são boas e também as intenções. Eu gostaria de ler para vocês uma frase de Santo Agostinho, que diz o seguinte: não é tanto o que fazemos, mas o motivo pelo qual fazemos que determinada bondade ou malícia. Então, novamente, não é o que fazemos, mas o motivo pelo qual fazemos que determina a bondade ou a malícia. Então, queridos, bondade tem a ver também com as intenções. Lá no livro de Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, e fala assim, e viu Deus que tudo era bom. Por que Deus viu que tudo era bom? Porque tudo que Ele criou tinha um propósito. E quando Ele terminou aquela criação, Ele viu que cada uma daquelas coisas que Ele criou tinha um propósito e estava cumprindo, não é isso? O propósito. Então, queridos, bondade é isso, é cumprir o propósito, ser o que Deus quer que nós sejamos. Sabe, quando nós vivemos de maneira que Deus quer que nós sejamos, a nossa vida se torna significativa. Mas talvez você esteja pensando, mas qual é a coisa para o qual Deus me fez? Para que eu fui criado? No livro de Efésios 2 fala que nós fomos salvos para as boas obras, ou seja, para praticar coisas boas, para sermos bondosos. Então foi para isso que nós fomos criados. Então, bondade. Esse é o estilo de vida que Deus quer para mim e para você, queridos. É o estilo de vida que Deus quer para nós. Quando nós praticamos a bondade, nós nos sentimos bem. Por quê? Porque estamos cumprindo o propósito para o qual Deus nos
criou. E isto traz, né, o resultado disso é uma autoestima saudável. Queridos, quando Deus nos dá uma nova natureza, ou seja, quando nós recebemos Jesus e a nova natureza é implantada em nós, Ele nos dá o desejo de sermos bons e também nos dá o poder para sermos bons. E esse poder vem através do Espírito Santo que habita em nós. E no livro de Filipenses diz assim, Filipenses 2:13, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeça à vontade dele, tanto no pensamento quanto nas ações. Então lembra que eu falei que a bondade não é só nas ações, é também nos pensamentos. Então é isso que está dizendo o livro de Filipenses. E diferentemente, né, de uma simples característica de personalidade, a bondade bíblica, ela possui alguns aspectos específicos. O primeiro aspecto específico é a ação prática, ou seja, é a benevolência em ação. Não é apenas o desejo de ser bom, mas é a prática ativa de fazer o bem ao próximo, como na parábola do bom samaritano, não é isso? Que ele nem conhecia aquela pessoa, mas ele socorreu, ele fez o bem. Então essa é a ação prática. Outro aspecto é a retidão moral. Isso está ligada à justiça e envolve o quê? A firmeza de fazer o que é correto. Eu faço aquilo porque é correto, não porque eu quero ser bom, mas porque é correto. E também, né, tem o reflexo do caráter de Deus. A Bíblia, em vários textos, principalmente nos Salmos, você vai encontrar o texto: Deus é bom. Oh, glórias, como Deus é bom. Portanto, essa virtude é a reprodução do caráter de Deus na nossa vida. Então, queridos, bondade é a reprodução do caráter de Deus na minha vida, na sua vida. Entendeu? Para quê? Permitindo, né, que com essa bondade a gente vença o mal e o bem. Não é isso? A gente triunfe, né, sobre o bem e a gente vença o mal. Como diz lá em Romanos, não é isso? Que nós devemos fazer o bem a todos, até mesmo ao nosso inimigo. E também a bondade, ela tem uma fonte sobrenatural. Porque se nós formos analisar as nossas vidas, nenhum de nós é bom. Nenhum de nós, não é isso? É bom. Eu procurei, né, na Bíblia, eu só achei um homem chamado de bom. Não é isso? E daqui a pouco a gente vai estar falando sobre ele. Mas só achei um homem. Por quê, queridos? Porque a malícia está ligada ao nosso coração. E esta bondade, ela tem a fonte sobrenatural porque ela é produzida pelo Espírito Santo. Ela não provém do esforço humano. Então, por mais que nós nos esforcemos, né, não tem como a gente dizer, eu vou ser bom, eu vou ser bom, eu vou ser bom. Não, a gente tem que praticar, né, a bondade e ter conexão com o Espírito Santo, uma conexão contínua para que essa bondade flua através de nós. E como a bondade se manifesta? Através de ações, não é isso? Servir, cuidar, investir na vida de pessoas. E essa era a bondade da vida do único homem que eu falei, Barnabé. Não é isso? Ele foi chamado bom. Por quê? Ele vendeu a propriedade que ele tinha para investir na vida dos novos cristãos, das pessoas que estavam, né, aceitando Jesus. Barnabé investiu na vida do apóstolo Paulo, investiu na vida de João Marcos, não é isso? E ele investiu na vida de muitas pessoas. E a Bíblia se refere a ele como um homem bom. Não é isso? Então, se manifesta desse jeito, em cuidados. E também se manifesta em palavras. Quando nós falamos palavras positivas, que edificam e que animam as pessoas, que encorajam as pessoas.
Isso também, né, é bondade. E a humildade, né? Colocar, ou seja, ter a humildade de colocar os interesses do outro acima dos nossos, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que foi isso que Jesus fez. Não é isso? Ele esvaziou-se de si mesmo e Jesus estava sempre ali, colocando as pessoas em primeiro lugar. E qual que é o propósito, né, da bondade? Viver para cumprir o propósito de Deus. Esse é o propósito do fruto, desse aspecto do fruto do Espírito Santo, bondade. Não é isso? Para nós fazermos as obras preparadas por Deus. Queridos, você quer desenvolver a bondade? Você quer ser conhecido como uma pessoa boa? Em primeiro lugar, conheça Deus na sua intimidade, porque Ele é a fonte de toda a bondade. Deixe que a palavra de Deus molde, né, os seus pensamentos, as suas ações. Não é isso? A palavra de Deus, ela tem que moldar a nossa vida. Se nós nos moldamos por ela, nós vamos estar o quê? Cumprindo com a vontade de Deus nas nossas vidas. E automaticamente nós vamos, né, demonstrar esse fruto do Espírito Santo, ou seja, a bondade. Amados, a bondade é uma prova viva do amor de Deus. Sabe? Sendo ali manifestado no mundo através da vida do cristão. Aí eu pergunto, Deus é conhecido através das suas atitudes de bondade? Ou muitas vezes a bondade que você pratica é aquela vontade para poder, é aquela bondade para poder aparecer, com vontade de aparecer. Então, muitas vezes, as pessoas até fazem muitas obras de caridade, muitos atos de bondade, mas tudo que ela quer é apenas aparecer, não é isso? Então, lembra que nós falamos que não tem a ver só com ações, mas tem a ver com intenções. Porque, queridos, Deus não está preocupado com ações, Deus se preocupa, não é isso, com intenções. Lembra quando, né, Samuel foi lá conhecer o filho de Jessé e foi apresentado ali os filhos, e quando ele viu Davi, ele disse para o pai de Davi, né, que Deus não está atento a aparências, mas Deus está atento à intenção do coração. Então, amados, são as nossas intenções, sabe? Então, quando a bondade flui através do cristão, vai transformando o cristão num canal da graça divina, da bondade de Deus. Então, o Espírito Santo transforma o coração humano para que a bondade flua naturalmente. Então, querido, abra, né, o seu coração, conheça mais a Deus, esteja mais sintonizado com o Espírito Santo e deixa que a bondade de Deus flua através da sua vida. Lembre-se que é através de ações e intenções. Que Deus te abençoe grandemente. Eu quero orar com você. Pai querido, Tu és tremendo, Tu és misericordioso. Pai, nós te agradecemos pela Tua graça, pela Tua infinita bondade em nossas vidas, ó Pai. E eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de produzir a bondade em nossas vidas, ó Pai. Que possamos, Senhor, levar, ó Pai, a Tua bondade a outras vidas, ó Pai, através das nossas vidas, Senhor. Que possamos, ó Pai, deixar de lado o nosso egoísmo, porque muitas vezes, ó Pai, nós não estamos, ó Pai, ali fluindo na bondade do Espírito por causa do nosso
egoísmo, Pai. Então, que ele caia por terra, Senhor. Que possamos pensar mais no outro, mais no próximo, Senhor. Para que assim possamos ter, Pai, a bondade como fruto do Espírito Santo. Obrigada, obrigada, Senhor. E que tu possas fazer isso, ó Pai, em cada vida, em nome de Jesus. Bateria fraca. Boa tarde, graça e paz. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.